Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo culto de celebração de hoje. Um domingo abençoado, um domingo cheio da vida de Deus, um domingo de graça, de favor. Acendam as luzes da igreja, por gentileza. E cremos, queridos, que este é o tempo de Deus para nós, um tempo de sermos edificados, abençoados e cheios da vida do Senhor. Abram comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Nós estamos estudando a série Fundamentos. Nós já vimos sobre o fundamento pecado, o fundamento santidade, e hoje nós veremos sobre o fundamento a ceia do Senhor, entendendo o significado da ceia, o que Jesus deixou para nós, como devemos fazer, e há um resumo bem completo dessa ministração no seu informativo, para você compartilhar em seu pequeno grupo, em sua célula ao longo desta semana. 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 23, lembrando também que amanhã nós teremos o culto em homenagem ao Dia da Mulher. As vagas estão, eu tenho 3 vagas disponíveis. Se alguém que está assistindo ou aqui presente não fez a inscrição, me chame lá no zap da igreja, que é o 3561-5805, e a gente vai substituindo. E se porventura você fez a inscrição, mas aconteceu algum imprevisto, nos comunique também, porque as inscrições para o culto de amanhã ainda foram feitas no link, e pelo link não é possível cancelamento. Todavia, a partir de hoje, sempre as inscrições agora serão feitas pelo nosso app. Então, se você ainda não baixou, faça isso, faça o seu cadastro, confirme o seu cadastro no seu e-mail, e sempre você poderá fazer sua inscrição na aba Eventos. Bom, a ceia do Senhor, 1 aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Deixe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e como estivemos aqui no culto da manhã, nós queremos a tua presença entre nós. Espírito da verdade, Espírito que cura, que liberta, que transforma e que testifica a semente do Evangelho. Que tu tenhas liberdade neste lugar, para fluir entre nós, para visitar-nos nesta noite e para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, a ceia do Senhor, isso é um assunto tão importante, tão relevante, que nós precisamos ter muito zelo, muito cuidado, porque muitas vezes a igreja pós-moderna, ela tem tratado as coisas de Deus de uma forma tão assim, de qualquer jeito. Não apenas as coisas de Deus, a nossa geração é uma geração que trata casamento de qualquer jeito, filhos de qualquer jeito, que trata tantas situações. Essa semana eu ouvi no podcast interessantíssimo do pastor Leandro Dalila, falando sobre criação de filhos, e eles compartilharam sobre pais que queriam deixar os filhos na creche até mesmo no fim de semana,
Que loucura dessa geração, uma geração que está preocupada em buscar seus desejos, suas vontades continuamente. Hoje à tarde mesmo eu publiquei no meu Instagram, o Lucas me enviou, que agora não pode mais falar Senhor Batata, né? Que é aquele bichinho lá, aquele desenho lá de criança, porque está errado, tem que ser Senhore. Que coisa horrorosa, que englobe todos os gêneros. Que mundo é esse, queridos? Que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que mundo que nós estamos construindo para a próxima geração? Que mundo que nós estamos admitindo como normal ou natural? E muitas vezes essa mentalidade tem entrado na vida da igreja, achando que podemos cear de qualquer forma, que podemos louvar a Deus de qualquer jeito, que podemos selecionar textos bíblicos que gostamos e outros que não gostamos. Então nós precisamos entender que não existe relatividade nas coisas de Deus. O nosso Deus é um Deus de absolutos. O próprio Cristo disse em artigo definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos, nem todas as religiões levam a Deus, nem todos os caminhos levam a Deus. Precisamos entender que por mais que na nossa cultura existe a relativização, na cultura do reino, na cultura do céu, existem os absolutos de Deus, ou existem os absolutos de Deus. Quantos estão comigo nessa noite? E eu quero falar sobre este absoluto de Deus, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor juntamente com o batismo são os dois sacramentos que a Bíblia diz que existem: a ceia do Senhor e o batismo. Nós, igreja protestante, nós não temos muito hábito de utilizarmos a palavra sacramento. Mas sacramento significa uma santa ordenança, instituída pelo próprio Cristo, na qual por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos da nova aliança são representadas e seladas na vida dos crentes. Um sacramento, então, em primeiro lugar, é uma ordenança do próprio Cristo. Você verá o Cristo no Evangelho deixando essa ordenança para que de fato seja feito. E segundo, esse sacramento tem um elo sensível de ligação. Por exemplo, o batismo tem as águas. A ceia do Senhor tem dois elementos, o pão e o vinho. Então é um sacramento, é uma ordenança de Cristo para a sua igreja. A igreja protestante, diferentemente da igreja católica, acredita que existem apenas esses dois sacramentos. Já a igreja católica defende a existência de 7 sacramentos. Por que nós cremos na existência apenas do batismo e da ceia do Senhor como sacramentos, como ordenanças divinas, como comandos de Cristo para a sua igreja? A primeira razão, porque para ser um sacramento é necessário que a ordenança seja considerada vinda de Cristo. Cristo estabeleceu algo para toda a igreja, e isso é universal. Todo homem e toda mulher que crê em Cristo Jesus precisa viver esses dois sacramentos. Então você não tem a opção de passar ou não pelas águas batismais. Você não tem a opção de querer ou não a ceia do Senhor, a não ser que você não esteja no momento bom, correto, coerente da sua fé. São ordenanças divinas, são ordenanças do próprio Cristo. E segundo, a ordenança é um selo destinado a confirmar e a fortalecer a fé na vida do crente. Quando nós passamos pelas águas batismais, nós mergulhamos nas águas, nós deixamos o velho homem embaixo d'água, nós matamos o velho homem e nós ressurgimos em um novo homem ou uma nova mulher. Quantos aqui já passaram pelas águas batismais? Foi uma experiência tremenda ou não foi? E quando nós participamos da ceia do Senhor, é algo que fortalece, é algo que fortifica. Você pode comer um tanto de pão, você pode comer um tanto de suco em sua casa, mas quando é a ceia do Senhor, tem algo de misterioso, tem algo de glorioso, tem algo de supranatural envolvida na ceia, ou envolvido na ceia. Os elementos da ceia são o pão e o vinho. Mas é interessante que há muitos anos eu ouvi um missionário, ele tem uma referência muito grande no Brasil, que é o Ronaldo Lidório, é um missionário presbiteriano, e ele tem uma capacidade incrível de tradução de Bíblia para as tribos ribeirinhas, lá do Amazonas.
E ele estava traduzindo a Bíblia para uma dessas tribos. E aí ele foi traduzir aquele texto bíblico que diz que quando Jesus disse: eu sou o pão da vida. O trigo para o judeu significava essência, necessidade. O vinho para o judeu tinha um poder muito grande de alegria, de elo, de satisfação. E aí ele pensou: como que eu vou traduzir Jesus sendo o pão da vida para o índio? Índio nem conhece trigo, índio raiz não conhece. Para o índio, o pão não significa nada. E aí ele refletiu e traduziu. E está traduzido na Bíblia daquela tribo. Jesus disse, eu sou a mandioca da vida. A mandioca da vida. Vocês acham que ele conseguiu passar a visão para aquela tribo, sim ou não? Sim. Conseguiu. Ele passou a direção. Mas quando Jesus institui o pão e o vinho como elementos sacros para participarmos da ceia, Jesus estava falando de necessidade. O pão era uma necessidade para o judeu. O trigo, havia vida no trigo. Todo judeu tinha pão em casa. Jesus está falando sobre uma essência. Cristo não é um acessório. Cristo não é um acessório que você vai na concessionária comprar um carro e fala: isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Cristo é o motor do veículo. Sem motor o veículo não sai do lugar. Sem motor não existe função para aquele veículo. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, nesta noite, que a ceia do Senhor tem a ver com a essência do Evangelho. Uma pessoa me ouviu. Eu disse que a ceia do Senhor tem a ver com a essência do Evangelho. E o pão e o vinho são os símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Mas na teologia existem 3 definições acerca da ceia do Senhor. A primeira definição é a transubstanciação, que é a visão da Igreja Católica. Ela acredita que a hóstia, que é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Jesus. Ela acredita que o pão e o vinho que produzem a hóstia transubstanciam, transformam no próprio corpo e sangue de Jesus. Por isso que a missa, quem já foi católico vai se lembrar, ou já participou de uma missa, tem todo um ritual, e um ritual levado à morte de Cristo. Esse é o conceito da transubstanciação. Então o católico, no geral, todas as vezes que come a hóstia, ele está comendo o próprio corpo e o sangue de Jesus. Transubstanciação. A segunda visão é o que nós chamamos na teologia de consubstanciação. Essa teologia diz que o corpo e o sangue de Jesus estão ao lado do pão e do cálice. Martinho Lutero acreditava na consubstanciação. Ele acreditava que o corpo e o sangue de Jesus estavam de certa forma ladeados, lado a lado, com o pão e com o vinho. E nós, Igreja Comunidade Cristã Transformados e praticamente as igrejas protestantes, todas, cremos, defendemos e pregamos que a ceia é um memorial de graça. É um memorial de graça. Jesus disse: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, anunciais a minha morte, parará, em memória de mim. O que significa em memória de mim? Para que nós sempre rememoremos a morte de Jesus na cruz. É interessante que a igreja, ela comemora o nascimento de Jesus. Todo dia 25 de dezembro, habitualmente, a igreja no geral comemora o Natal, o nascimento de Jesus. Porém, em momento algum do Evangelho, Jesus deu um comando, deu uma ordem para comemorarmos o seu nascimento. Mas ele é bem firme ao dizer: comemorem a minha morte. Eu não quero dizer que é pecado comemorarmos o nascimento de Jesus. Sabemos ao certo que não existe nenhuma possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro, muito menos no dia 25. Mas, independente se foi para fazer a substituição de um culto a Deus Sol, independente das razões para tal comemoração,
podemos comemorar, porque um dia Ele veio ao mundo. A Bíblia diz que Ele se esvaziou, se empobreceu, veio ao mundo, assumiu o nosso lugar para dar a nós aquilo que era somente dele. Jesus nasce e vem ao mundo como unigênito de Deus, mas Ele ressurge dentre os mortos como primogênito, porque depois de Jesus vem todos nós. Posso ouvir um glória a Deus? Então, apesar de Jesus não dizer para comemorarmos, não tem pecado, mas se torna pecado quando nós não, entre aspas, comemoramos, rememoramos a morte de Jesus na cruz. Porque a morte de Jesus na cruz foi uma morte substitutiva. Jesus morreu na cruz por mim e por você. O pecado ele era geral, o pecado estava sobre o homem. Nós nascemos carregando em nós a semente do pecado. Nós não puxamos apenas a cor da face, da pele, o tipo de cabelo, a estatura, o formato do corpo dos nossos pais, mas nós carregamos também a semente do pecado, a semente do mal. Nós trazemos em nós mesmos o pecado de Adão e Eva. Mas não importa se nascemos em pecado, o que importa de fato é que Cristo nos alcançou. Jesus, o sacrifício de Jesus por nós na cruz, veio ao nosso encontro, e hoje nós somos uma nova criatura, e fomos lavados, remidos, redimidos no sangue do Cordeiro. Melhorou, 5 pessoas deram retorno, mas eu acho que pode melhorar. Eu quero lhes dizer, queridos, nesta noite, que nós temos um novo nome, uma nova identidade, uma chama que arde em nossos corações, não porque somos bons, não porque temos boas obras, não porque somos legais, mas por causa da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus, que bênção! Então todas as vezes que nós participamos da mesa do banquete, nós estamos anunciando a morte de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não anunciamos apenas a morte de Jesus, nós também anunciamos a sua volta. Por isso você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem nos buscar deste mundo perdido. Eu fico às vezes estarrecido com crentes que têm mais amor neste mundo do que no céu. A primeira reforma protestante aconteceu porque o povo de Deus estava comprando terreno no céu, através das indulgências, mas há uma necessidade urgente de outra reforma, porque nós estamos apegados demais aos terrenos deste mundo, às coisas deste mundo. Nós estamos apegados demais aqui. Deus não nos mandou construirmos casas neste mundo. Nesse mundo é apenas tenda, é provisório, é passageiro. Jesus disse lá no Evangelho segundo João capítulo 14, que Ele foi preparar moradas, Ele voltará para nos buscar. Temos que ter o nosso coração em Jesus, temos que ter o nosso coração quedado a Deus, voltado para o Senhor, um coração que ama o Senhor, um coração quebrantado diante de Deus. Nós temos o privilégio de participarmos deste sacramento maravilhoso que Jesus instituiu para nós como igreja. E quando nós participamos da ceia do Senhor, que é um memorial de graça, é um memorial do próprio Cristo, nós rememoramos, trazemos à memória o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Nós anunciamos verdades maravilhosas, e dentre elas eu destaco a primeira verdade, a morte de Jesus. No texto que nós lemos no início, no versículo 26, Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Queridos, a cruz é o centro da mensagem de Cristo. A cruz é o centro da mensagem. Nós olhamos para a cruz está vazia, porque Cristo foi à cruz, mas Ele saiu da cruz, Ele está ao lado do Pai. A Bíblia diz que Ele está à destra do Pai, mas Ele passou pela cruz, por mim e por você. A ceia do Senhor
ela nos faz anunciar a morte salvífica de Jesus, a morte substitutiva de Jesus, a morte redentora de Jesus, a morte de Jesus por nós na cruz. Ele fez uma troca divina, Ele levou sobre si aquilo que era nosso, a culpa era nossa, nós éramos culpados, sentenciados, julgados, condenados, mas Ele levou sobre si o castigo que estava sobre nós e nos deu aquilo que Ele tinha. Por isso que em João 10:10 Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não vim para trazer um código, eu não vim para impor uma religião, eu não vim para impor conceitos, você pode isso ou não pode aquilo. Eu vim dar vida, eu vim derramar vida, eu vim derramar liberdade, eu vim proclamar a verdade que liberta, que cura e que restaura. Meu querido e minha querida, Jesus ordenou que a sua igreja, que nós relembrasse sempre a sua morte. E nós precisamos rememorar a morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz é o sinal, é o eixo, é a direção, é o propósito de Deus. Devemos nos lembrar por que Ele morreu, como Ele morreu e por quem Ele morreu. Jesus morreu por mim e por você, por isso que quando nós morrermos, Deus não vai ficar ouvindo as orações daqueles que dirão: que Deus deu um bom lugarzinho para ele, que ele era gente boa. Isso não significa nada. Deus não vai nos dar um lugarzinho não. Deus preparou mansões para nós, não porque somos bons, não porque temos boas obras, não porque entregamos dízimo e oferta, não porque lideramos célula, não porque ajudamos as pessoas, não porque servimos no reino, mas Ele vai nos dar uma mansão no céu, por causa de Jesus Cristo. O sangue de Jesus pavimentou o caminho que nos leva ao Pai. Vocês estão aqui comigo mesmo? Glória a Deus. A segunda verdade que eu divido com vocês nesta noite, é que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos a sua segunda vinda. No verso 26, Paulo disse: anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meu irmão, minha irmã, esse mundo tem data de validade. Jesus voltará. Eu disse que Jesus voltará. Quando nós participamos da ceia, nós declaramos: Jesus voltará para nos buscar. Por isso precisamos estar preparados. Nós não podemos estar como as virgens loucas, nécias, mas nós temos que estar com azeite, nós temos que estar com as lamparinas preparadas, e aí que entra as boas obras. Nós não somos salvos pelas, mas para as boas obras. Nós somos salvos pela graça, para fazermos a diferença neste mundo, para salgarmos, para sermos luz, para sermos instrumentos de Deus, boca de Deus, mãos de Deus, vida de Deus nessa terra. Há um momento de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor, é a segunda vinda de Cristo. É isso que nós ansiamos. Nós temos a esperança que Cristo virá nos resgatar. Na primeira vinda de Cristo ao mundo, Ele veio como Salvador, mas em sua segunda vinda Ele virá como resgatador. Não, você não me entendeu. Ele voltará como resgatador. Ele resgatará a igreja, Ele resgatará a sua noiva, Ele resgatará todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? A terceira verdade que eu partilho com a igreja nessa noite, é que quando nós participamos da ceia, precisamos fazer um autoexame. Lá no verso 28, Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O exame ele é pessoal. Eu não posso participar da mesa do banquete de qualquer jeito. Eu não posso participar da mesa do banquete chafurdado no pecado. Eu não posso participar da mesa do banquete vivendo as obras da carne, a malignidade, julgando, condenando, criticando, sendo uma pessoa de má fé lá fora. Quando eu participo da mesa do Senhor, eu participo de forma santificada. Por isso que a Bíblia faz um convite para um autoexame.
E aqui em nossa igreja nós não temos a tradição, dogma, costume de analisar você, de julgar você, de analisar o tamanho do seu cabelo, a sua roupa, o tamanho da sua saia, se você está de calça ou não, folgada ou não. Nós não temos preocupação com usos e costumes. A nossa preocupação é gerar em você consciência. Porque uma vez tendo a consciência de Cristo, o seu guarda-roupa é diferente, a sua postura é diferente, o seu olhar é diferente. Nós não queremos construir um conceito isso aí, não. Nós queremos construir conteúdo, essência, verdade, convicção, que quando você colocar uma roupa, o próprio Deus fale com você, não está legal. Quando você for agir de tal forma, o Espírito Santo falará com você, não é assim. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e ele habita em nós para nos instruir, para nos direcionar a toda a verdade. Então, meu irmão, se você está na prática do pecado, você tem duas opções: converter, se arrepender, confessar e abandonar. Isso é a primeira opção. Tanta coisa, né? Isso mesmo. Pecado é reconhecer, confessar, abandonar. Deixa de lado. Ou você se habitua à vida de pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa mesma igreja, ele os chama de irmãos carnais. Na teologia paulina existem 3 tipos de pessoas: os naturais, os espirituais e os carnais. Os naturais são aqueles que não conheceram Cristo, não sabem a vida de Deus. Os carnais são aqueles que conheceram Cristo, mas vivem na carne. E os espirituais são aqueles que estão na luta, que estão na batalha, que estão clamando, que estão orando, que estão se apropriando da verdade de Cristo. Nós não podemos admitir o pecado como algo normal, trivial. Nós não podemos achar que o pecado, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo fala, por que eu não posso falar? Todo mundo está indo para o norte, por que eu não posso ir? Meu querido, você não é todo mundo, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é a igreja de Cristo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Por isso, examine-se a si mesmo. Não é nem simplesmente não participar da ceia do Senhor, mas não admita nada em sua vida se você está na prática do pecado. 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pecou, confesse, abandone, mude de vida, mude a trajetória, mude o propósito. Você não pode viver uma vida divergente da cruz de Cristo, a sua vida tem que convergir em Cristo. É fácil, irmãos? Claro que não. A batalha, ela é para todos nós. Eu luto diariamente, tem hora que eu caio, falho, eu tenho que me levantar, tem hora que eu obtenho vitória, tem hora que eu retrocedo e eu tenho que correr logo para avançar. Não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que possa levantar as mãos e falar, olha, eu sou o santo. Não, a Bíblia diz, todos são pecadores. O apóstolo Paulo disse, eu sou o maior dos pecadores. Mas nós não podemos admitir o pecado como algo comum, natural, trivial em nossas vidas. E aí eu quero lhe dizer, não participe da mesa do banquete, vivendo uma prática de pecado, vivendo no pecado. Mas não deixe de participar da ceia pelo pecado, mas abandone o pecado por causa da ceia. Vou falar novamente para você refletir. Não deixe a ceia pelo pecado, mas deixe o pecado pela ceia. Abandone, corte os vínculos, quebre as pontes com o passado e mude a história da sua vida. A quarta e última verdade, quando nós participamos da ceia, a comunhão. Nos versos 33 e 34, resumidamente, Paulo diz, esperai uns pelos outros. O que acontecia na igreja de Corinto? Eles não participavam apenas de um pedaço de pão com um cálice pequeno como nós.
A igreja de Corinto vivia tudo em comum, a igreja primitiva, e dividia tudo. Só que os ricos da igreja chegavam primeiro, se banqueteavam, comiam, e quando as pessoas mais pobres, humildes chegavam, já não tinha comida. E aí Paulo tem que exortar a igreja de Corinto, dizendo: espera aí, gente, tem que ter comunhão. E aqui eu faço uma chamada para a nossa prática de fé. Como que nós temos vivido? Nós temos dividido o pão diariamente? Essa semana eu fui resolver alguma coisa, estava a pé no centro, parei numa esquina para conversar com uma pessoa da igreja, e vem uma senhorinha com 2 balaios de biscoito, rosca, bolo. Gente, eu estava satisfeito, tinha lanche na escola, tinha lanche em casa, mas eu olhei para ela, eu a vi com um olhar de cansaço. Eu falei: quanto que é isso aqui? Tanto. Me dá uma, por favor. A gente precisa se compadecer das pessoas. Pensa, gente, o tanto que é difícil em Belo Horizonte com Karine. Todo mundo que ela vê na rua, ela quer dar moeda, ela quer dar R$2, ela quer dar... não, amor, ajuda ali, ó, compra essa bala, compra aquele ali, compra aquilo outro. Amor, não posso ficar pegando dinheiro na rua, Belo Horizonte é um negócio cabuloso. Mas tem um coração abençoado essa minha esposa. Precisamos aprender a dividir. Chegou uma roupa nova no nosso guarda-roupa, espera aí, está chegando, mas tem que sair também. Não vai sair só aquilo que eu não uso, vai sair coisa boa, vai sair peça boa. Eu quero servir, eu quero abençoar, eu quero ser luz na vida das pessoas. Tem um olhar de misericórdia. Quem participa da mesa do Senhor entende que tem que dividir a mesa, tem que compartilhar a mesa, tem que servir a vida para o outro, tem que caminhar com o outro, tem que ser bênção na vida do outro. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E aí, queridos, existem alguns perigos quanto à ceia do Senhor que nós precisamos tomar cuidado. O primeiro perigo é participar da mesa do Senhor indignamente. Eu já falei um pouco, mas Paulo é contundente nesse aspecto, eu preciso ser também. No verso 27 ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós não podemos participar da mesa do Senhor de forma indigna. Assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana, irrefletida, despreparada, é comer e beber juízo para si. Precisamos entender que a nossa dignidade não está naquilo que fazemos. A nossa dignidade, ela é mérito e graça de Cristo, mas ela reflete nas nossas ações. Escute isso. Nós só conseguimos fazer algo graças ao poder de Deus em nossas vidas. Hoje à tarde eu e Karine vimos um filme muito bom, indicação da Miriam, que está por aí. Eu indico para vocês também. Qual é o nome? A Quem Olha e Mede, né? Eu só posso imaginar, não é isso, Miriam? Eu só posso imaginar, está lá no Telecine, né? Se você tiver Sky, dá para baixar lá. Eu só posso imaginar, fantástico, fantástico. Chorei, estou emotivo esses dias, irmãos, estou chorando na facilidade. Depois vocês falam para a esposa não fazer eu chorar, né? Estou chorando, qualquer coisa eu estou chorando. Mas chorei. E é um testemunho, é real, é uma história real. Quantas vezes, queridos, nós estamos vivendo com um coração duro, insensível, temos uma prática religiosa, mas não temos vida na vida. Não adianta nós usarmos a máscara da religiosidade, quando na verdade Jesus quer um coração devotado para Ele. Jesus quer um coração voltado para Ele. Não participe da mesa do Senhor, não viva para o Senhor de forma mecânica, mas seja orgânico, tenha vida na sua vida com Deus. O segundo perigo é participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor sem discernimento. No verso 29 Paulo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernimento, entendendo que ao comer o pão e beber o cálice, nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus, que nos santifica, que muda a nossa história, que muda a nossa postura, que muda as nossas verdades, os nossos conceitos. Quando você participa da ceia, você tem que participar com discernimento.
A maior parte das igrejas protestantes, elas colocam um filtro para participar da ceia, que é todo aquele que já passou pelo batismo. A comunidade cristã, ela não tem esse filtro, porque infelizmente hoje em dia tem pessoas que já foram batizadas que são piores do que aquelas que nunca foram, lamentavelmente. Mas nós temos uma compreensão clara, que é consciência. A partir do momento que você nasceu de novo, que a sua vida está em Cristo, que você entende que o pão e o cálice simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que morreu na cruz levando sobre si o prejuízo, a dívida que era sua, para dar a você a redenção e a vida eterna com Cristo, com Deus, você passa a ter discernimento. E o terceiro e último perigo é participar da ceia do Senhor sem o auto-julgamento. Nos versos 31 e 32 Paulo diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Meu querido, pare de julgar as pessoas. Nós na hora do louvor, nós já apagamos as luzes justamente para as pessoas esquecerem umas às outras. Esquecer a roupa do outro, o sapato do outro, a roupa que fulano está usando. Nós não estamos aqui para julgar um ao outro. Nós não estamos aqui preocupados com o outro, se o outro está levantando a mão ou não está, se está sentado em pé, deitado ou pulando. Nós estamos aqui não para assistir um culto, não para analisar o louvor. Nós não sairemos daqui hoje dizendo: hoje eu gostei do louvor. Não, hoje eu não gostei da pregação, eu não gosto muito desse pastor. Não, nós não estamos aqui para ser uma banca de avaliação, não. Nós estamos aqui para fazermos culto, para cultuarmos, para adorarmos, para orarmos, para recebermos de Deus, para sermos instruídos pelo Espírito Santo. Então, sou eu que me autoavalio, sou eu que preciso me julgar, sou eu que preciso me autoexaminar, sou eu que preciso voltar para mim mesmo e mudar aquilo que está errado. Agora, eu como pastor, líder de célula, um cristão maduro, eu posso ver um comportamento errado em você e com amor e misericórdia, eu posso conversar com você. Eu posso falar com você, meu querido e minha querida, avalie isso. Será se está legal? O que está acontecendo? Mas a gente sabe quando as pessoas conversam com a gente preocupadas com o nosso bem, e quando as pessoas conversam com a gente só para futricarem e saberem da nossa vida. Sim ou não, gente? É fato. Tenha um coração amoroso, um coração misericordioso, para ajudar aqueles que às vezes não estão tendo discernimento, aqueles que às vezes estão trazendo até prejuízo para as suas vidas. Meu irmão, quero conversar com você essa semana. A gente pode fazer uma conversa por vídeo no WhatsApp, o que você acha? Não está dando para ir tomar café juntos? Conversa, ora, abençoe, seja luz na vida do seu irmão e na vida da sua irmã. Nós estamos precisando de menos julgamento e mais misericórdia, mais instrução, mais olhar de compaixão, mais mãos erguidas falando: vamos lá, vamos melhorar, vamos ajustar, vamos orar juntos, vamos buscar juntos, vamos fazer a obra de Deus juntos, porque esse é o caminho de Deus para nós. Coloque-se em pé no seu lugar. Pai, nós te adoramos nesta noite, bendizemos o teu nome. Nessa noite, queridos, nós participaremos da ceia do Senhor. Cadê o irmão Gilmar para arrumar aqui para nós? Nós vamos colocar as duas bandejas mais centrais, e à medida que o louvor for sendo ministrado, vocês vão bem calmamente vindo à frente, pegando os elementos e voltando ao lugar, sem tumultuar aqui, por gentileza. Viu que acalmou? Venha, começando de quem está mais à frente, até chegar nos últimos, ok? E depois nós vamos orar e vamos agradecer a Deus. Então feche os seus olhos aí onde você está, pode diminuir as luzes aqui para mim, por favor. Quero que você faça esse autoexame nesta noite. Eu lhe pergunto: você participa da ceia do Senhor? Você tem feito isso de forma digna? Feche os teus olhos, responda para si mesmo. Você, ao participar da ceia do Senhor, tem feito de modo digno? Você tem se alimentado desse pão que desceu do céu de maneira digna?
Você tem tido apetite pelas coisas do céu? Você tem fome do pão da vida? Adore ao Senhor nessa noite. E como eu disse, venham à frente, pode e participem, peguem os elementos, juntos adorando ao Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça perfeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça e doce o som que estava pecador. Fui cega, agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, aqui eu possa viver, sua vida ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Velho, serei teu azul pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver, sua vida ele entregou. Aleluia. Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice e, erguendo-o ao alto, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Como igreja, nós estamos juntos, participando da mesa do Senhor, anunciando que Jesus morreu por nós na cruz, mas também que Ele voltará para nos buscar. Eu disse que Ele voltará para nos buscar. Feche os teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua morte salvífica, redentora. Obrigado porque o Senhor nos redimiu da maldição da lei. E hoje aqui estamos
em graça e misericórdia, participando do banquete do Senhor. Que o Senhor nos dê o temor, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê a capacidade de nos santificarmos diariamente, como aprendemos domingo passado, para participarmos da mesa do Senhor, graciosamente, mas de forma correta e ordeira. Te damos graças pelo pão e pelo cálice. Obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz do Calvário. Assim coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz. Santifica-nos, livra-nos do mal, abençoa-nos nesta noite. Toma essa semana em tuas mãos. Nós oramos e nós pedimos ao Senhor, assim como tu ouvistes o clamor de Israel contra a opressão do Egito, nós clamamos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, da nossa cidade, da nossa nação. Traga, Deus, luz, paz, direção. Livra-nos, juntamente com as nossas casas, desta praga maldita. Acampa os teus anjos ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. E abençoa o nosso povo. Abençoa a tua igreja. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, as tuas santas e preciosas consolações, ó Espírito Santo, sejam sobre nós, hoje, ao longo desta semana e para todo sempre, para a tua glória e para o teu louvor. Erga suas mãos e aplauda ao Senhor essa noite. Vá em paz, não fique lá na porta, vai embora direto, nós temos horário para chegar em casa.